Eu quero ler uma palavra com você, Isaías 9, versículo 6, bem conhecido. Diz o texto assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre os personagens centrais do Natal. Tá aí, esse vai ser o tema dessa manhã, que é uma manhã muito especial, porque fazemos uma menção direta, específica ao nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus divide a história humana e muitos cristãos nominais, aqueles cristãos que são cristãos por cultura, eles só se lembram da do nascimento de Jesus agora, nessa época é que acabam tendo essa lembrança. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente entende a importância do nascimento de Jesus. Eu fico muito triste, chocado, porque à medida que as gerações vão caminhando, parece que o nascimento de Jesus ele foi colocado tão à parte do Natal que muitos nem se lembram, Muitas famílias de cristãos aguaram, Deixaram isso tão aguado, a questão do nascimento, da importância do nascimento de Jesus, que hoje, se a gente perguntar para muitos filhos de crentes o que é o Natal, ou quem é o personagem central, ou os personagens centrais do Natal, a resposta vai ser o Papai Noel, Não consegue nem trazer à memória a pessoa de Cristo. Mas o nascimento de Jesus é algo tratado na Bíblia como o tema central das Escrituras. E quando a gente olha para os evangelhos, dois evangelhos contam a história do nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. É interessante que esses dois, eles trazem, Lucas traz até um pouco mais sobre a infância de Jesus, e os outros dois, João e Marcos, eles não falam da genealogia do nascimento de Jesus. Isso tem um motivo. O motivo de Marcos é porque ele estava escrevendo para servos, para escravos. E o Evangelho apresenta Jesus como o servo. Por isso, o servo não tem genealogia, não há uma necessidade de saber de onde ele veio. Ele é apenas um servo. João já apresenta Jesus como Deus. Então, quando você lê o primeiro versículo do Evangelho de João, está lá, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Apresenta Jesus como Deus. Portanto, não precisa trazer a sua genealogia humana. Mateus e Lucas, que falam do nascimento de Jesus, tem um motivo para isso também. Mateus vai apresentar Jesus como o rei. Então, o rei tem que ter uma linhagem real, que testifica a sua realeza. Era assim que funcionava. Por isso, quando você abre Mateus capítulo 1, versículo 1, já está lá a genealogia, ou em outras traduções mais atuais, diz registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aponta diretamente para a linhagem real de Davi. Por isso, Mateus, apresentando Jesus como rei, começa falando da sua genealogia real. Agora, Lucas, ele vai apresentar Jesus como o filho do homem. Então, ele também traz a genealogia de Jesus, mas ele vai mais longe. Ele não para em Davi, em Abraão. Ele vai até Adão, que é o primeiro homem. Então, quando você lê a genealogia de Jesus pelas lentes de Lucas, quando chega no capítulo 3, versículo 38, ele diz assim, ele vai falando de quem ele vai trazendo toda a genealogia até chegar em Adão. Então, no último versículo, o 38 dessa genealogia, ele diz, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Mostrando aqui o nosso Criador, a origem. Então, traz toda essa genealogia. Por isso, Mateus e Lucas, eles precisam, diferentemente de Marcos e João, pelos motivos que já disse, eles precisam trazer a linhagem de Jesus. E para fazer isso, eles precisam mencionar o seu nascimento. E aí nós temos os registros
do nascimento de Jesus, que é tão maravilhoso. E quando a gente começa a ler sobre o nascimento de Jesus, e quando você lê a palavra de Deus e vê que esse é o tema central da Bíblia, queridos, a gente percebe que Natal é muito mais do que luzes, do que enfeites, do que roupas, do que jantar, do que, enfim, presentes, aquilo que é trocado. Natal é a manifestação do maior plano já realizado em todos os tempos, em toda a eternidade. Fala do plano de Deus. E para a gente entender isso que eu estou falando aqui para você sair daqui, sabe, e essa semana, e você trazer isso ao seu coração, isso precisa estar vivo dentro de você. A gente precisa falar desses personagens, os personagens centrais do Natal. Então eu quero trazer somente os positivos. Eu poderia falar aqui de Herodes, mas eu não estou afim de falar desse cara. Eu estou afim de falar daqueles que viveram realmente e daqueles que de fato veem o nascimento de Jesus como algo maravilhoso, como o assunto central da Bíblia Sagrada. Então eu quero trazer alguns personagens, eu quero que você me acompanhe. E o primeiro não podia ser diferente. Eu quero começar falando de Deus, porque Deus é o idealizador do nascimento de Jesus. Deus é o construtor desse plano maravilhoso. Sim, um plano. Quando Paulo vai escrever a respeito do nascimento de Jesus, olhando da perspectiva de Deus, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve, mas quando chegou a plenitude dos tempos, falando de um plano, ou seja, no momento exato, conforme havia sido previamente planejado, o texto diz, Deus enviou o seu Filho. Mostra aqui nitidamente nesse texto, nesse versículo, um plano do Pai. Desde a eternidade, o Pai planejou o resgate da humanidade. Se fazer homem, o Deus que se faz homem para salvar a humanidade. E o Velho Testamento inteiro é um Deus revelando o seu Filho, até que chegue a plenitude dos tempos e ele possa enviar Jesus. Observe, o Velho Testamento inteiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia Sagrada é um livro cristocêntrico. Ou seja, em todos os livros da Bíblia apresentam Jesus. Todos os livros. Há quem diga que Jesus só aparece no Novo Testamento. Não, depende da forma como você lê. Mas o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento, é um desenrolar de Deus revelando o seu Filho para que na plenitude dos tempos ele pudesse enviá-lo. Quando você olha no Velho Testamento, você vê Jesus em todos os lugares, em todos os livros. Por exemplo, em Gênesis, ele é a semente da mulher, aquele que nasceria da mulher. Observe a palavra semente da mulher. Todo homem é chamado biblicamente da semente do homem, porque é do homem que vem a semente. Mas aqui ele diz que a semente é da mulher, porque ali houve uma ação do Espírito Santo. E ele diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Senão Jesus Cristo. Quando você olha o livro seguinte, o livro do Êxodo, está lá Jesus sendo representado pelo Cordeiro Pascal, aquele que foi morto no lugar dos primogênitos. Quando você olha para Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha que foi ferida. Em Deuteronômio, ele é aquele que é o profeta semelhante a Moisés. Não é lindo isso? Quando você vai caminhando pela Bíblia, você vai vendo Jesus em tudo. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. 1 e 2 Samuel, ele é o rei esperado. 1 e 2 Reis, ele é o rei prometido. 1 e 2 Crônicas, ele é o descendente de Davi, o grande rei. Em Esdras, ele é o ensinador por excelência. Em Neemias, ele é o reconstrutor divino. Em Esther, ele é a providência divina. Em Jó, ele é o redentor que vive e que, por fim, aparecerá sobre a terra. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, a sabedoria. Em Eclesiastes, o mestre da congregação. Em Cantares, ele é o amado. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas dá para ir um pouquinho mais, não é não? Nos profetas maiores, em Isaías, ele é o servo do Senhor. Em Jeremias, o renovo. Em Lamentações de
Jeremias, ele é o consolador de Israel. Em Ezequiel, ele é o homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. A gente podia até um pouco mais, não podia não? A gente podia entrar nos profetas menores. Em Oséias, ele é o esposo. Em Joel, ele é aquele que batiza com fogo. Em Amós, ele é o prumo. Em Obadias, ele é o refúgio. Em Jonas, ele é a salvação que vem do Senhor. Em Miqueias, ele é o governante da paz. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é aquele que é o puro dos olhos. Em Sofonias, o Deus do fogo. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o rei que virá. E, finalmente, em Malaquias, ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça? Deus planejou. Deus foi revelando o seu Filho. A Bíblia é um livro que aponta para Cristo. E que plano maravilhoso, porque os planos de Deus são lindos e perfeitos. E eles se encaixam perfeitamente. Você quer ver 2 versículos que se encaixam perfeitamente? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos no Velho Testamento, no texto que eu li, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora eu vou pegar o primeiro versículo e vou fazer como se fosse 2 fatias de pão. E vou colocar Isaías exatamente no meio. E você vai ver como eles se completam. Observe como fica agora os 2 juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, como ela se completa, como ela é perfeita em si mesmo. O plano de salvação. Deus enviando o seu Filho. Sabe qual que é o nome do plano de salvação? Natal. Deus enviou o seu Filho para nascer e viver entre nós. Por isso, em 1 João 4,8, João escreve assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Escute agora. Assim Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Natal é a manifestação na terra de um plano planejado por Deus no céu. Por isso Deus é o personagem central do Natal. Mas não somente ele. Observe, Deus agora vai usar pessoas. José. Me ajuda aqui, gente. Você já parou para pensar nesse homem? Quando você olha para o Natal, você já parou para pensar em José? O tamanho do altruísmo deste homem? Altruísmo, a preocupação com o bem-estar do outro, sem se importar com o seu próprio. Você já parou para pensar que José ficou noivo de uma jovem, virgem, e o noivado não é como é hoje, gente. O noivado era praticamente um contrato de casamento. O contrato era feito no noivado, e então se marcava a data, e aí o noivo tinha que preparar a festa, enfim, a noiva se preparava para o dia. Mas aquilo já era quase que um casamento sem a consumação. Porém, já comprometidos. E agora, o anjo do Senhor vai falar com Maria. Escute, José não estava com Maria. Quando o anjo falou com Maria, José não estava lá. O que ele soube foi o que Maria disse, sem nunca ter tocado nela. Ela está grávida. Você mensurar o que é isso? Principalmente naquela época, naquela geração. Qual a reação normal de um homem em que
comprometido com a sua noiva, sem nunca ter tocado nela, ela parece grávida. Como que você olha isso para você conseguir mais ou menos entender quem foi José? O tamanho do que José fez. Ele poderia ter exposto ela imediatamente. E ela seria julgada pela lei, porque, como disse, uma vez noiva, já tinha um contrato. Ela poderia ser julgada pela lei, mas ele não tem coragem de casar-se com ela, mas também não tem coragem de expor ela, porque ele ama ela demais. Olha o tamanho do amor desse homem. Então, o que ele faz? Ele decide simplesmente, em silêncio, deixá-la. Era muito para ele. Isso estava acima do, se é muito hoje, você não queira saber o que significava isso nesta época. E então o texto vai nos dizer, Mateus 1,19, e não querendo expô-la, a desonra pública. Olha esse homem, pretendia anular o casamento secretamente, mas, eu amo o mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa linda. Deus envia o filho, mas diz para José, você vai dar o nome de Jesus. Eu estou repartindo isso com você. Você consegue mensurar a intimidade de José com Deus? Sabe, José foi escolhido por Deus para fazer parte do plano da salvação. José sonhou o sonho de Deus, gente. Olha que coisa linda. Ele entendeu que aquela era a geração do nascimento prometido. Ele entendeu o tamanho do privilégio que estava sobre ele. Então ele vai além da compreensão humana. E José abraça o plano de Deus. Por isso, eu quis falar sobre ele também nessa manhã. Não pense no Natal sem pensar nesse homem, sem pensar em José. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Bom, se eu falei de José, de quem será que eu vou falar agora? Maria. Deus escolhe Maria. E eu poderia aqui ficar falando um monte de coisa sobre Maria. Não sei se foi no Natal do ano passado ou retrasado. Eu ministrei só sobre ela no Natal, só sobre ela. Mas o texto em si mesmo já traz algo tremendo. Olha o que diz o texto em Lucas 1:28. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Mas Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Essa perturbação de Maria revela o coração de todos nós. Porque o anjo vai apresentar algo que diz respeito ao futuro dela. E parece que quando Deus tem um plano com a gente a respeito do nosso futuro, a gente fica perturbado. Porque a gente gosta de estar no controle das coisas. Maria está assim. Maria não sabe o que vem depois disso. Então o anjo diz, não precisa ter medo. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe porá o nome Jesus. Observe o papel de Maria ao lado de José, porque o anjo diz a mesma coisa para os dois. Observe agora o currículo que Maria vai receber do menino que ela vai gerar. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o que vai ser gerado de você, o seu reino, jamais terá fim. Olha o privilégio dessa menina aqui. Então Maria, ela decide descansar no Senhor. Então olha a resposta que essa mulher dá, gente. Lucas 1:38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Preciso que você entenda uma coisa. Entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e os Evangelhos, que são ali os primeiros livros do Novo Testamento, houve uma pausa na profecia bíblica de 400 anos. 400 anos Deus não falou, Deus agiu.
Deus trabalhou. Aconteceu coisas tremendas nesses 400 anos, como a revolta dos Macabeus, mas não é o assunto hoje. Mas houve uma pausa, 400 anos. Ninguém escreveu uma canção, algo novo. Ninguém recebeu uma nova revelação de Deus. Mas o silêncio dos 400 anos é quebrado por uma canção, por um louvor, por uma música. E essa canção, esse louvor, essa música, quem compôs foi Maria. Quando você lê a Bíblia ali em Lucas, você vai ver o cântico de Maria. Aquele cântico não representa apenas a alma daquela mulher, mas representa um novo tempo, um tempo de cantar. É como se Deus estivesse dizendo, o inverno passou, as aves voltam a cantar, os passarinhos voltam a cantar, o sol raiou, agora se pode ver as flores nos campos. Jesus foi anunciado, Jesus vai nascer. Então essa mulher se enche, ela está tão num estado de êxtase tão grande, que ela decide compor uma música, uma menina. E o Cântico de Maria tem 10 versículos, mas o primeiro versículo já é de arrebentar. Eu só vou citar ele, Lucas 1,46. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Leia comigo agora. Meu Salvador. Sabe o que ela estava dizendo aqui, para começar a canção dela? Que aquilo que estou gerando será meu filho, sim, mas também é meu Salvador. Ela anunciou, foi a primeira a anunciar que o Filho de Deus não seria apenas Senhor, mas seria Salvador de todos aqueles que nele crescem. Maria não recebeu apenas Jesus no seu ventre, Maria recebeu Jesus no seu coração. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso, os personagens, eu já falei de Deus, eu falei de José, e eu falei de Maria. E agora chega o tempo do nascimento. E Jesus vai nascer. E eu quase ouvi um amém. Quase ouvi um amém. Mas daqui a pouco você vai conseguir. E então Jesus nasce. Glória a Deus. Jesus nasce, amém? Ainda bem que as crianças estão aqui, elas ganharam dos adultos aqui. Então Jesus vai nascer, amém? Aí, você viu as crianças ganhando? Gente, e quando Jesus nasce, o anjo vai aparecer lá para os pastores do campo. E os pastores do campo também fazem parte dos personagens do Natal. Olha esse texto aqui, me ajuda com isso, que isso aqui dá vontade de comer de colher. Olha que coisa tremenda. Lucas 2, 8 ao 12. Haviam pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Agora, olha isso. E aconteceu que um anjo, quantos anjos? Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Aliás, esse anjo só chegava falando isso. Não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, quando? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Debate pronto aqui. 3 coisas. Primeira, eles são os primeiros a saberem. Segunda, Jesus nasceu hoje na cidade de Davi. É óbvio que Jesus não nasceu em dezembro, gente, porque havia um censo, Maria foi levada para esse censo em Belém. E jamais se faria isso no inverno. Lá é inverno e é muito frio. Então é bem possível que ele tenha nascido em março, em abril. Mas observe como a Bíblia, que é cheia de datas e de meses, não registra esse dia especificamente. Porque não é para a gente adorar o dia, mas é para a gente adorar aquele que nasceu nesse dia. Por isso o texto diz, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor e Salvador. Por que hoje? Porque hoje aqui, agora. Hoje, Jesus continua nascendo no coração daqueles que creem que Ele é o enviado de Deus.
Aí alguém me diz, pastor, esse negócio do dia 25, não sei o quê. Eu falei, então comemora 24, depois 26, depois 27, 28. Vai, entra 1º de janeiro, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. É hoje, querido. Pode ser em qualquer dia, em qualquer momento. Hoje. Olha que coisa linda. E ele diz, e isso lhe servirá de sinal. Vocês vão encontrar o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Ah, meu irmão. Isso aqui é o suprassumo do evangelho. Por quê? Porque o anjo estava falando com pastores. E os pastores eram aqueles que separavam os melhores cordeiros para o sacrifício a Deus. E como que eles faziam isso? Quando os cordeiros nasciam, eles escolhiam aquele que era sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, perfeitos. Então esses eles separavam e envolviam em lençóis para dizer: este está separado para o sacrifício, esse é o melhor para Deus. Pois bem, na linguagem deles, o anjo diz: há um cordeiro envolto em panos, deitado numa manjedoura, porque Deus enviou o seu melhor para morrer por todos aqueles que nele creem. Olha esse texto. Aí olha o que acontece. Vamos seguir, Lucas 2,13. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais. Uma grande o quê? Mas eram quantos anjos? Agora aparece uma multidão, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros. Observe a sequência de verbos. Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Primeiro, eles foram os únicos a assistir um coral de anjos cantando ao vivo. Rapaz, às vezes a gente vê alguns corais cantando, a gente diz, uau! Mas para pensar nisso. O anjo aparece e parece que dentro daquela revelação, daquela visão, agora o céu se abre e um coral de anjos aparece cantando. Não estão cantando no palácio, não estão cantando na corte, não estão cantando para os nobres, estão cantando para os pastores no campo. Agora observe a sequência dos verbos. Vamos, depois que eles viram, vamos, vejamos, correram e encontraram. Vou repetir. Vamos, vejamos, correram e encontraram. Vamos, vejamos, correram e encontraram. Esses 4 verbos sintetizam o coração de quem entendeu o que é Natal. Porque quem entende o que é Natal vai, vê, corre e encontra. Quem aqui já encontrou Jesus, diga amém. E depois de o verem, Lucas 2,17, depois de o verem, contar a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Sejam bem-vindos, então, aos primeiros evangelistas do Novo Testamento. São aqueles que viram, entenderam, receberam e agora anunciaram. Porque quem encontra Jesus, quem aqui já encontrou Jesus, diga amém. Quem encontra, compartilha. Quem aqui compartilha Jesus, diz amém. Glória a Deus por isso. Finalmente, eu quero falar, estou falando dos personagens do Natal. Quero falar sobre os magos do Oriente. Observe, Mateus 2,10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Deixa eu explicar isso rapidinho para você, só para você se situar. Os pastores viram Jesus na noite do nascimento. Os magos não. Eles vieram do Oriente. Eles viram a estrela na noite em que Jesus nasceu. Mas levaram 2 anos, praticamente, para chegar até o lugar onde Jesus estava. Posteriormente, na casa de Maria. Ok? E é ali que Herodes manda matar os meninos. E entrando, observe agora 2,11. Coloca lá. E entrando na... Quem entendeu isso, amém? Entrando na casa. Na casa. O que eles fizeram? Entrando na casa? Acharam o? Por quê? Porque quem procura, acha. Escute.
com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Observe, a salvação, grave bem isso em nome de Jesus, a salvação é o encontro do homem com Jesus. Isso é salvação. Deus procura, preste bem atenção nisso aqui, Deus procura adoradores. Os adoradores procuram Deus. Quando esse encontro acontece, então a adoração surge. Por isso que quando eles encontraram Jesus no encontro, então eles o adoraram. Observe quem eles estão adorando nessa cena. Quem eles estão adorando? Jesus. Quem está na cena? Maria e Jesus. Quem eles estão adorando? Jesus. Eu acabei de falar de Maria. Para mim, agraciada do Senhor. O cântico que ela canta, ela diz que ela será lembrada em todas as gerações. Que verdade! Como eu amo a história dessa mulher. Mas eu adoro Jesus. A minha adoração é de Jesus. Ok? Observe agora o texto aí. Abriram seus tesouros e lhe deram ouro, incenso e mirra. Observe como é profético. Eles dão ouro porque ouro é o presente dos reis. Então eles estão dizendo, esse menino é rei. Eles dão incenso porque esse era o presente que os sacerdotes recebiam para queimar incenso, para fazer o papel entre o homem e Deus. Então eles que sacrificavam, eles que queimavam incenso. Eles deram incenso para Jesus, que agora seria o único mediador entre Deus e homens. E eles deram mirra para Jesus. E a mirra é um perfume usado no sepultamento. Então, é muito profético esses presentes. Eles estão dizendo que Jesus é rei, que Jesus é sacerdote e que Jesus vai morrer por todos nós. Só nesse presente. E aí eles entregam o melhor, porque se Deus entregou o melhor dele para nós, exige que a gente entregue o nosso melhor para ele. Amém? E a maior oferta e o maior tesouro que você pode entregar para Deus é a sua própria vida. Agora observe o desfecho da história desses homens. Mateus 2,12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Chegaram por um caminho e retornaram por outro. Porque é assim que acontece. Quem tem a revelação de quem Jesus é, nunca mais vai voltar pelo mesmo caminho. Quem encontra Jesus não anda pelos mesmos caminhos. Quem entendeu isso, diga amém. Finalmente, quero falar sobre o personagem central. Estou falando sobre os personagens. E eu quero falar sobre ele, sobre Jesus. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus. A encarnação de Cristo compreende o maior ato de amor da eternidade. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus que não pode ser contido no infinito do universo, se fez homem e habitou entre nós. Ele entra na nossa miséria, nos resgata do inferno, nos tira da morte. O nosso esforço jamais seria suficiente. E o nosso destino estava traçado. Condenação eterna. Mas Deus se fez carne. Querido, isso aqui não é um teatro. Não é uma apresentação. Jesus ter nascido é a maior prova de amor. Por isso, o mundo celebra o Papai Noel. Mas eu celebro Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Jesus nasceu. Por isso enche a boca para dizer Feliz Natal para alguém. Dá para você dizer isso para alguém? Feliz Natal. Diz aí, é Jesus nascendo em você.
Para terminar, para você ir para casa, passar em algum lugar e pegar aquele frango que está lá rodando desde as 6 horas. Ou de repente você convidar alguém para ir almoçar com você e você paga a conta. É Natal, gente, tudo pode acontecer. Mas para a gente terminar, não coma muito hoje, porque essa semana vai com calma, vai suave, vai leve, e que Deus divida pela metade o peso daquilo que você vai comer. Estou falando sobre os personagens do Natal e eu quero terminar falando sobre o último. E o último é você. Acabei de falar de Jesus e eu quero terminar, obviamente, que o último não é o melhor, muito pelo contrário. Mas nós somos o alvo desse plano. É por isso que o amor dele me constrange, como escreveu Paulo. Que tudo isso que eu preguei aqui foi por você. Que coisa mais linda. O Natal é esta festa da salvação. Jesus nasceu para salvar você. O leão se fez cordeiro. Deus nasceu dentro de um bebê. O rei se fez réu. A videira frutífera se fez uma raiz de terra seca, gente. O santo tomou os nossos pecados. O Natal aponta para a manjedoura. A manjedoura aponta para Jesus. Jesus aponta para a cruz. E a cruz aponta para você. Diretamente para você. A maior necessidade do homem não é dinheiro, nem conforto, nem sucesso. A maior necessidade do homem é a salvação. Essa é a maior necessidade do ano. E a salvação não é um resultado das suas obras. A salvação não é construída por mãos humanas. Mas como eu preguei aqui, é uma oferta generosa das mãos de Deus. Para todos aqueles que creem no seu nome, serem feitos seus filhos. Um menino nasceu e eu que vivia em trevas, vi a luz. Não sei você, mas olha esse texto, Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Agora olha o versículo 6 do mesmo Isaías 9. Eu quero terminar por onde comecei. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu estou ali no primeiro. Olha o tamanho da grandiosidade de Jesus no versículo 6. Mas eu estou lá no começo do 2. Eu sou o povo que andava em trevas e viu uma grande luz. A luz não é minha, eu apenas vi. Eu olhei e enxerguei. Assim como os magos viram a estrela no céu e se regozijaram, assim eu vi Cristo. Assim eu vi Jesus. Vi uma grande luz. E é verdade, eu habitava na região da sombra da morte, mas a luz dele resplandeceu sobre mim. Porque esse menino nasceu, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Eu amo isso agora. Ele é o príncipe da paz. Porque Natal é paz. Natal é paz. Eu quero terminar e eu quero fazer uma oração por você. Inclusive quero que você fique em pé. Aquele, como disse, citando Mateus, aquele que é rei eternamente. Ele não é só rei dos reis, ele é o rei da glória. Ele nasceu e viveu entre nós. Viveu a nossa miséria, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Os personagens centrais do Natal. Eu poderia, como disse, ter citado Herodes.
não quis ficar falando desse cara que achou que poderia impedir o plano de Deus. Mas eu quis falar daqueles que se envolveram. Coloca ali para mim novamente. Daqueles que se envolveram. Deus. Olha os personagens, José, Maria, os pastores, os magos, Jesus e você. Cada um de nós. Que não apenas agora, quarta ou quinta-feira, você se lembre que ele nasceu, mas que você possa lembrar todos os dias. Que a sua casa seja esse lugar de bênção. Aliás, esses conselhos que eu dou no final aqui agora, são os conselhos que eu dou todo fim de ano. Todo culto que a gente fala de nascimento de Jesus aqui. Que a sua casa seja um lugar de bênção. Que o perdão seja mais importante do que o cardápio. Porque tem gente que senta para comer o melhor prato junto com alguém que não consegue perdoar. Que o perdão, gente, seja muito maior e melhor do que o cardápio. Porque isso é Natal. Que o amor seja muito maior do que um presente lá do shopping, lá do centro, sei lá da loja. Que o amor seja muito maior, porque o dia que amar não for mais suficiente, então você perdeu o sentido do Natal. Você perdeu. Amar é suficiente. Amar é algo tão precioso e deve ser o ingrediente principal. O Natal, ao contrário do que nos vendem, não é uma festa de consumismo. O Natal é uma festa de salvação. Pela graça. Você não precisa entrar numa fila do shopping para comprar salvação. Você não precisa parcelar. Ele já quitou a dívida. Ele pagou um alto preço. Por isso o Natal é a festa das boas novas. O Senhor está conosco. Quando? Hoje. Nascendo todos os dias. Na vida daqueles que creem no Senhor. Ele nasceu. Então, para mim, o Natal não é uma experiência de 2 dias, 3, de um feriado. Para mim, o Natal é uma memória. A memória de que ele nasceu. Jesus nasceu. Deus enviou o seu Filho a cada um de nós. Por isso, a este Rei, Rei dos Reis, Rei da Glória, nós devemos adorá-lo, como fizeram os magos. Prostrando-se, adoraram. Adoramos a pessoa de Cristo. E diante de um rei, sabe quando você é motorista, mas você vai dirigir um carro com uma pessoa que é muito melhor do que você? Por exemplo, se você for dirigir um carro e o cara for um piloto profissional, o que você vai falar? Dirige você. Dirige você. Quando eu chego diante de Jesus como rei, eu pego a minha coroazinha do meu medíocre, pobre reinado da minha própria vida. E eu arranco da minha cabeça. Eu lanço sobre os seus pés e eu digo, reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória.